usam isso para dizer que até Paulo, ele queria fazer o bem e não fazia. Mas aqui Jesus, Paulo não aleluia. está fazendo o retrato dele. Paulo está fazendo o retrato de um homem que não consegue vencer o pecado. Que no final ele diz: miserável homem que sou. É como se eu dissesse: olha ali, aquele irmão diz: eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais isso. Nós usamos isso, chama retórica. Nós usamos isso no nosso dia a dia. Eu não vou fazer mais isso. Não quer dizer que eu. Aquele irmão, ele diz eu. Então o que acontece? Paulo aqui está dizendo eu, mas não é ele. Ele está dando uma descrição de uma pessoa que não tem poder sobre a morte. Não, sobre o pecado. Não tem poder sobre o pecado. Em consequência a morte. Né? Então, aqui, nós somos libertos, então. A Bíblia fala de que fomos libertos. No versículo 2. De que fomos libertos? Da lei, do pecado e da morte. Pelo que fomos libertos? Pela lei do Espírito. A lei do Espírito é através da morte de Cristo, onde nós somos justificados por Cristo. Então nós vivemos debaixo da lei do Espírito. Amém. Nós não estamos mais sobre a lei do pecado. A lei do pecado é a lei essa lei que condena o homem. Nós agora vivemos em Cristo, justificados por Cristo. Glória a Deus. E para quê? A Bíblia diz para andarmos em espírito, em novidade de vida. Né? Prosseguindo aqui, versículo 3. Né? Só fazer uma ressalva aqui sobre isso que eu falei. A lei, ela não pode nos salvar, mas não quer dizer que a lei, nós estamos livres da lei. Não quer dizer que nós vamos viver sem lei, como vivem os demais. A lei, como que é isso? A lei, isso disse Lutero, foi atribuído a ele, né? A lei nos leva a Cristo para a justificação, e Cristo nos traz de volta a lei para a santificação. Ou seja, nós olhando para a lei, nós reconhecemos o nosso estado. Então vamos a Jesus, reconhecendo a nossa miséria e que somos pecadores, e entregamos aquilo que nós não podemos fazer, entregamos a Ele. Então Ele nos traz de volta a lei para a santificação. Amém? Amém. O versículo 13 então vai dizer: porquanto o que era impossível para a lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que era impossível. Era impossível nós, pela lei, sermos salvos. Mas através da morte de Cristo, Amém, Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus em carne. Até Paulo usa bem as palavras aqui, porque se ele dissesse que Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne apenas, daria margem para aqueles que pensam que Jesus era como nós, que ele era de carne pecadora como nós. Mas Paulo então ele diz que Deus fez semelhança à carne do pecado. Ele era semelhante à carne do pecado, mas não era. Nele não existia pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Essa é a diferença. Ele levou ali na cruz sua carne e os nossos pecados. Pai. Obrigado, Jesus. Versículo 4. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Jesus. A justiça de Deus aqui é as demandas da lei de Deus. Aquilo que a gente não pode cumprir na lei de Deus, aquilo que é impossível para nós, Ele levou ali na cruz. Eu acredito que o sofrimento de Cristo ali na cruz foi muito mais do que a própria cruz romana. O sofrimento de Cristo ali na cruz, ao levar o nosso pecado, Ele sofreu a separação de Deus. Essa dor, Ele nunca na eternidade se separou de Deus. A dor da separação foi muito maior, porque
Não adiantava nada a cruz se ele não tivesse levado os nossos pecados. Porque nossos pecados foram levados, porque ele fez pecado em seu corpo por nós, então nós somos justificados. E agora não vivemos mais segundo a lei, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai, aleluia, amém, Jesus. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Então agora, o versículo 5 vai tratar agora que o Espírito Santo vai ensinar a nós como agradar a Deus. Porque os que são guiados os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, se nós temos o Espírito de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e através do Espírito, ele nos inclina a cogitar, a pensar nas coisas de Deus. Ele nos inclina, às vezes estamos cansados, mas como a oração é a comunhão com Deus, às vezes estamos cansados e o nosso desejo é recostar no travesseiro e dormir. Mas nesse dia talvez não oramos em pensamento, mas não tivemos um tempo de intimidade com Deus, onde nós paramos, onde nos dedicamos o nosso pensamento só a Ele, e também escutar aquilo que Ele vai dizer. Olha, você fez isso hoje, olha, você pode ter magoado aquele irmão, onde nós oramos e nós refletimos, e Deus examina o nosso coração e diz para nós, olha, aleluia. Deus tremendo. Então somos inclinados a não dormir sem falar com Deus, sem que Ele nos fale a nós, a refletir, a deixar que o Espírito Santo nos examine e diga, olha, você fez aquilo, pode não ter agradado a Deus, olha. Aí você ora e não vá dormir sem orar. Porque o Espírito Santo naquele momento, ele te diz, todo filho de Deus, ele não acredita que ele possa ir dormir sem orar, sem refletir no que ele fez durante o dia. O Espírito nos leva a inclinar as coisas de Deus. Aleluia. Os nossos pensamentos são voltados às coisas de Deus. Quem anda na carne, o Espírito dele está morto. Então não faz pensar nas coisas de Deus. Às vezes ele está ali na internet. A internet tem muita coisa boa, mas nós sabemos que às vezes entramos em um site de notícias, sempre tem coisas que pode levar o ser humano, um crente, a cogitar pensamentos. O crente verdadeiro que tem o Espírito Santo, ele não se deixa levar os seus pensamentos por uma imagem que o leve para uma outra página que tem coisas ilícitas a ele. Agora, uma pessoa que está fora de comunhão com Deus, que está na carne, ele vai, de repente, não só isso, mas em toda circunstância, ele vai cogitar as coisas da carne. Ele vai raciocinar, mas Deus entende o meu lado. Às vezes no negócio você vai vender um carro, às vezes se você mentir, você vai se dar bem naquele negócio, vai te abençoar, entre aspas, né? E você então cogita, se eu mentir, o crente, ele não pensa nisso. Ele não cogita, se eu mentir, eu vou poder me beneficiar. Porque a inclinação dele é as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Deus nunca pensa em mentir. Aleluia, então, verdade. Nós que temos o caráter de Deus, cogitamos as coisas do Espírito. Então, antes de haver o pecado, nós sempre pensamos antes. Ninguém cai no poço. Caí. Não é assim. Geralmente as pessoas, antes de cair no pecado, o pecado em si, na sua concepção, não é o pecado. Na verdade, o pecado já vem, assim como o Esaú já vem dando frutos dele. E você deixa o pecado te atingir quando você cogita a pensar sobre a hipótese de pecar. Nós que andamos segundo o Espírito, não cogitamos essas coisas. Porque a inclinação